manipula. Não passa informação realmente real, entendeu? É a carência de informação. Então, pode ser mais do que ela fala que é, porque ela não mede, que é o pior. Eu diria, Cláudio, que muitas vezes eles não sabem o valor e aí vão assim por uma inferência através de cálculo de bombas e são esses números assim, ou seja, vou lançar, vou ver que resultado que vai dar. E aí dá umas catástrofes. Eu me lembro de um evento que houve em Santa Catarina, não, em Porto Alegre, eu estava lá em Porto Alegre, e um diretor da Casan fez uma apresentação dele. Ele disse, a minha perda é 33,5%. E foi discorrendo, tal. Aí, quando faltava assim, uns 10 minutos para acabar a apresentação dele, disse, nós estamos comprando 980 medidores eletromagnéticos que nós vamos instalar em todas as saídas de reservatórios, todas as estações de tratamento de água. Espera aí, se você não tem macromedição, como é que você diz que tem 33,5%? É exatamente o comecinho que eu falei da apresentação anterior, né? Que é exatamente ter a informação na mão. Se eu não... Eu já te parabenizei aí no WhatsApp que essa introdução ela é fantástica, ela é a base e que tem que ser seguida. Cadastro técnico, cadastro comercial, macro, micro, idade dos hidrômetros, isso são números que com arroz, né? você não sai do lugar. É, concordo. Tanto assim que muita gente não faz isso. Muita gente pega uma Ferrari para andar numa estrada de barro. Ferrari de equipamento ou de tecnologia de uma forma geral. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que o Tardelli bate muito nessas informações. Não tem como... Assim, se a gente comparar com a área de saúde, como é que o médico vai dar um diagnóstico sem fazer exame, sem informação? Como é que a gente fala de perda sem informação? Então, eu acho que o caminho é por aí. Deixa eu ver se a gente volta pelo menos a uns 10 para eu abrir novamente a tela. Daí, Cássio, caso tenha mais alguém da LWS para entrar, chama aí, porque a gente vai começar, ou melhor, vai continuar com a festa. Ô, Cláudio, tá me ouvindo? Tô. Tudo bem, Cláudio? E aí, doutor Tiago? Veja, eu estava querendo tentar entender o seguinte, né? A gente tem apesar de toda essa dificuldade na obtenção de dados, a gente ainda tem uma certa massa confiável nas regiões metropolitanas, né, principalmente. E aqui a gente vive uma estiagem muito grande, né, durante praticamente o ano todo, né, nas cidades do sertão, com oferta muito baixa de água, né? E, assim, você tem dados de perda nas cidades menores, nas cidades do sertão? Você acha que esses dados estão disponíveis? Tiago, no site do Sinis, eles detalham mais, entendeu? Eu não coloquei a Por município, né? informação porque
assim, é muita cidade, mas a gente pode ir lá que ele tem por... Mas tem muito município. Eu não sei se exatamente todos, mas tem muita informação. Porque a gente tem municípios que são abastecidos pela Compesa, né? Tem outros que são abastecidos que têm um sistema próprio, né? O som ficou meio falhando para mim aqui. A gente, alguns municípios de Pernambuco são abastecidos pelo sistema próprio disso, né? A maioria é atendida pela Compesa, mas alguns sistema municipal, né? Confesso que eu não entendi nada. Não sei se é a minha internet ou a tua, mas o som está muito ruim. Nós aqui também tivemos problema. Eu também veio, a voz dele veio quadrada. É. Escreve aí, Thiago. Fala aí, faz libras. Vamos tentar, não acredito que seja a minha mesmo teve problema na internet, conexão estou tentando pelo 4G também, vou tentar. Bom, tem nome. Pode escrever no chat, né? É. Ele pode escrever no chat. Embaixo aqui na linha horizontal, bem baixo mesmo, tem lá chat. Tu bota aí que todo mundo lê aí e entre conversa. Porque o som tá cortando. E nós temos 9 participantes agora no segundo tempo. Tiago Florencio chegou, entrou. Seja bem-vindo, companheiro. Tô aqui escutando. Beleza. Tô aqui na tela. Vamos embora. Viu, Tiago? Só para tu se situar, essa é a segunda parte da conversa aqui. A primeira parte caiu com 40 minutos por causa do Zoom. E agora a gente está continuando com quem conseguiu voltar. Eu terminei não fechando a minha apresentação toda, mas está quase. Eu acho que mais uns 10 minutinhos a gente... Beleza, ok. Pode prosseguir aí. Ô, Cláudio, eu creio que, bom, ó, conseguimos resgatar a Ariana. Maravilha. Você poderia, até porque quem assistiu a primeira parte sabe que ele estará no YouTube. Isso. Não voltou, vai buscar seguramente lá no YouTube. Então você termina e depois junta tudo e põe lá. Vamos embora. Então eu vou compartilhar a minha tela novamente. E aí, todo mundo tá vendo a tela novamente? Tranquilo? Vamos embora. Então, só voltando aqui um pouco, que esse final foi bem corrido. Eu estava falando sobre soluções para os problemas das perdas. Fora o cadastro técnico, o cadastro comercial e outras coisas que a gente já comentou, a gente hoje tem equipamento. E temos vários equipamentos. E que esses equipamentos eles ajudam para solucionar problema de perda. Vamos ter uma ideia rápida sobre esses equipamentos. Controle de pressão por telemetria. A gente tem monitoramento de pressão. Um é o controle, o outro é o monitoramento. A gente tem pesquisa de vazamento por geofone, sensor de ruído. E a gente tem também o correlacionadores de ruído. Ou seja, a gente
consegue detectar vazamento também ouvindo a água vazar, não necessariamente vendo, mas a gente também consegue saber que está vazando, a água saiu do tubo. Me permita uma intervençãozinha rápida para dizer o seguinte. Quando você controla a pressão numa rede, num setor, num DMC, você está estendendo a vida útil daquela tubulação ali naquele setor. Então, se você tiver uma tubulação com 30 anos e, teoricamente, ela tem mais 20 anos de vida útil ou 10 anos de vida útil, se você reduzir as pressões nessa rede, cada 10 MCA que você está reduzindo na pressão, você está alongando a vida da tubulação em igual período. Quem fala isso é Jairo Tardelli também. Aliás, isso é IWA. Isso. IWA tem o conceito, que ele tem uma fórmula que a pressão que você reduz, você estende na vida útil da tubulação. Maravilha. É isso aí. Obrigado, doutor Cássio, pelo complemento de informação. Então, resumindo quase tudo que nós falamos, a gente tem que determinar um nível eficiente de perda. Esse é um gráfico que tem muita informação envolvida. Então, vamos lá. No eixo X, deixa o professor Anderson voltar aqui. Professor, voltou, professor? Pronto. E aí, tá vendo e ouvindo tranquilo, professor? Vamos embora. Então, só voltando só um pouquinho. Professor Anderson, aqui foi onde nós, digamos assim, paramos a primeira parte, que são os equipamentos. Excelente, tranquilo. Então, a gente tem equipamento que controla a pressão, que é esse aqui, um exemplo, né, de uma marca de um fabricante. A gente tem equipamento, que é esse aqui, que monitora a pressão. Temos os geofones que estão no canto superior direito. Sensor de ruído, esses dois à direita, e aqui embaixo também tem a ver com ruído. Mas tudo no final remete a um gráfico. Engenharia gosta muito de gráfico, não é isso? Então, muita coisa volta e meia vira gráfico. Então, nesse gráfico, é um gráfico interessante. Ele, no eixo X, tem litros por ligação por hora que vaza, e no eixo Y, o custo. Ou seja, a ideia é, será que eu só tenho que investir, ou vai chegar a um ponto que, para eu diminuir mais o meu vazamento, o meu investimento é muito maior? Então, esse gráfico tem essa informação. Aqui em azul, quase que uma bissetriz do primeiro quadrante, a gente tem o custo da água, que é quanto custa fazer a captação,
o tratamento e a distribuição, de uma forma ampla. Acima, em vermelho, a gente tem o custo total. E um pouco abaixo, em verde, o custo de detecção e reparo do vazamento. Então, se a gente pegar essa curva vermelha e lembrarmos lá de cálculo 1, que é o ponto mínimo dessa função, a gente vai achar o nível econômico de vazamento. Ou seja, é onde eu vou ter o menor custo total, que é o custo de produção, digamos assim, geral, o custo da água e o custo de detecção e reparo. Ou seja, eu tenho que conhecer o meu sistema como um todo para saber quanto custa 1 litro de água para a minha companhia, desde a captação, tratamento e distribuição. E eu tenho que ter a ideia do custo para reparar 1 litro d'água por ligação por dia. Então, eu vou ter um custo total que basicamente até aqui eu invisto, até aqui eu invisto muito para ter menos retorno do ponto de vista de vazamento. É uma informação interessante. Alguém conhecia esse gráfico aí? Eu já tinha visto ele, porém, curiosamente, hoje de manhã, nós tivemos uma videoconferência onde essa curva foi destacada por um cliente nosso, numa palestra, num curso que nós estávamos dando, e aí nós estávamos discutindo um pouco como reduzir as perdas, e esse cliente estava explicando até porque era uma sala com cerca de 20 pessoas, onde nós estávamos ministrando um curso, e esse cliente, evidentemente, que era o gerente da equipe, ele estava explicando os alunos dele lá que aonde é o ponto de equilíbrio, aonde eu devo, até onde eu invisto e tenho resultados, e a partir de onde, qual é o índice de perda meu em que eu não devo mais investir, porque agora esse índice de perda requer muito mais investimento. Exatamente. Resumindo, é exatamente esse gráfico aí. Obrigado, Cássio. Vamos lá. Então, aqui a gente tem as boas práticas de controle de perda, que já é meio que uma revisão, meio que um resumo do que a gente já viu. A gente tem que gerenciar pressão, a gente tem que ser ágil nos reparos com qualidade, a gente tem que ter nossa infraestrutura na mão e a gente tem que controlar os vazamentos ativos. Daí, com isso, a gente reduz bastante aquelas perdas que são inerentes ao sistema. Porque, assim, nem toda a água produzida ela vai ser cobrada. Eu não sei se todo mundo tem essa ideia, mas tem água que não é cobrada e não vai ser cobrada e entra como perda. Por exemplo, água que a própria companhia usa para o banheiro, por exemplo, para o jardim. Tem muita empresa que não se cobra, ou mede e não se cobra. Isso é só um exemplo que a gente tem vários outros por aí. Então, isso aqui é um resumo que alguns autores chamam de cruz de Lambert,
Eu achei um nome bonitinho e eu coloquei aí também. Então, o que é que seria perda inevitável? É um nível de perdas a partir do qual não há mais condições técnicas ou tecnológicas para buscar a sua redução. Mas também tudo depende de quanto que eu estou disposto a gastar. Se a gente sai de um país como o Brasil, que a média é 38,5% de perda, e vai para um país como o Japão, que a média é entre 3% a 5%, a gente nota que de 38, vamos botar número redondo, para 5, de 35 para 5 são 7 vezes menos, né? Mas esses 7 vezes menos quer dizer quantos milhões investidos a mais. Também depende da realidade de cada país, da cultura de cada país. E nível econômico de perdas, nível a partir do qual o custo para recuperar 1 metro cúbico é maior do que o custo para produzir e distribuir 1 metro cúbico de água tratada. Ou seja, a empresa vai gastar mais para entregar água e não vai recuperar aquele dinheiro investido. E eu acho que uma frase bem interessante é: não existe perda zero. Ela pode ser mínima, 3%, 5%, mas zero, até agora, que eu saiba, não tem. Então, a gente pode expandir para o não existe. Caso vocês conheçam de algum exemplo que a perda seja zero, essa é a hora de falar. Só para reforçar a sua frase aí, o Japão tem uma perda de 8% e ele tem plena consciência que ele não vai ter um payback disso nunca. Porém, a decisão deles de investir é porque ele não tem a última parte da sua frase. Ele não tem água. Então, ele tem consciência que a perda de 8% ela não reverte o investimento. Porém, ele não tem como ter água. Então, ele foi obrigado a fazer esse investimento. É verdade. Japão, Israel mesmo, hoje, ele exporta água para os países vizinhos. E Israel, basicamente, é um deserto, né? Mas isso aí começou lá na década de 40. Ou seja, são 70 anos, mais ou menos, pensando em perda, educação, investimento, e fica nesse ciclo aí. Então, agradecimento a duas empresas que apoiaram essa ideia de falar sobre saneamento. Agradeço também a vocês, tanto da primeira parte quanto essa aqui da segunda parte, pelo tempo, pela atenção, pela participação de todos. Muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo. E, em breve, se o feedback for bom, nós teremos a segunda conversa sobre saneamento. E que, pela enquete que eu fiz, que vários preencheram, o segundo tópico mais votado, se eu não estou enganado, foi transiente hidráulico. Se eu não estou enganado. Ou foi o segundo ou foi o terceiro. Transiente hidráulico. Foi o quê? O segundo que cortou, hidráulico. Não deu para ouvir. Transiente hidráulico. Transiente hidráulico. Ou foi o segundo ou foi o terceiro. Aí a gente tem uma outra
conversa sobre um assunto que para muita gente é um bicho de 7 cabeças. E não é tão assim, não. Ele é feinho, mas não é de 7 cabeças, não. Tem menos. Então, está aí embaixo o telefone, meu e-mail. Várias pessoas já conhecem, mas está aí para registrar e agradecer a todos. Muito obrigado. Eu só queria finalizar dizer a você que o Rio Jordão, depois do ano passado, ele aumentou a sua vazão. Eu não sei se é pelos brasileiros que foram lá, mas ele aumentou sua vazão. Bom e velho Rio Jordão. Alguém quer mais falar alguma coisa? Quer fazer mais algum comentário? Bom, eu só quero parabenizá-lo pela aula que você deu aqui, pela apresentação. O tópico foi bem oportuno. O momento é bem oportuno porque hoje, com o coronavírus, a regra é ficar em casa e evitar deslocamentos, ficar em casa. E esse assunto aí tem tudo a ver com telemetria, com ficar em casa e receber os dados em casa para você fazer uma boa gestão, você conseguir reduzir as suas perdas.